Cada safra é uma, com suas dificuldades e belezas. Com certeza, é um dos momentos mais esperados por todos os enólogos e, claro, para nós também, todos os sommeliers. E é sobre esse tema que o nosso Papo de Sommelier vai abordar. A safra 2025 e o papel de uma das instituições mais longevas e respeitadas no Brasil, a Associação Brasileira de Enólogos. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da ABS-RS. Eu sou Caroline Dani e no episódio de hoje conto com a companhia de Mário Lucas Jägli, presidente da ABE, para falarmos sobre as expectativas, qualidades e destaques desta colheita tão aguardada. Mário Lucas Jägli, formado pelo Instituto Federal de Bento Gonçalves, é enólogo e divide seu tempo entre Serras Gaúcha, Fluminense e da Mantiqueira. No Rio Grande do Sul, é sócio-diretor da Bodegas Arnobai. No Rio de Janeiro, é enólogo responsável pela Vinícola Inconfidência, Tassinari e Família Eloy. E em Minas Gerais, pelas vinícolas Quinta do Campo Alegre e Quinta da Matriculada. Além da Associação dos Viticultores e Olivicultores do Vale do Jequitinhonha. Seja muito bem-vindo, Mário Lucas, ao nosso Papo de Sommelier. Obrigado, Caroline, muito obrigado pelo convite. Olá a todos, né? Sempre é bom falar um pouquinho, né, de vinho, falar um pouquinho de uva, né? Sempre é um prazer. Nós estamos hoje aqui e entre as nossas tarefas nesse Papo de Sommelier é nós estarmos acompanhados de uma taça. Então, óbvio que estamos os dois aqui com uma taça, né? Então, nós vamos ter o pessoal nos escutando, nos ouvindo, Mário Lucas, em diferentes momentos do dia, né? Nós estamos gravando durante o dia, como o pessoal pode ver aqui, né? Mas vocês vão nos escutar à noite, de manhã, e nós, claro que estamos aqui com uma taça em mãos. Então, eu estou com a minha taça aqui, né? Tá aí também o Mário Lucas com a sua taça. Depois nós vamos contar para vocês o que a gente tem em taça, né? Mas eu vou contar para vocês que eu escolhi para estar na minha taça hoje um produto que tem meu coração, né? Que representa boa parte da safra que nós vamos falar hoje aqui. Então, a minha escolha hoje foi um suco de uva, Mário Lucas. Então, assim, então também para homenagear, né, os enólogos que têm esse como um produto importante, né? A gente sabe aí. Então, hoje o meu eleito do dia aqui foi uma taça de suco de uva. E eu vi que tu tá com o produto branco aí, né? Sim, estou com vinho branco, né? Não sei se eu posso falar agora já ou deixo para depois. Depois nós vamos contar o que Tá tem bom, nessa então. taça, tá? Então, depois a gente conta um pouquinho mais. Bom, nós estamos aqui hoje, então, para falar do quão importante é esse setor vitivinícola e o quão importantes são esses momentos como a safra que nós tivemos agora em 2025. Então, é importante falarmos, né, que a indústria vinícola brasileira é significativa, com números que refletem seu crescimento e importância. O Brasil tem mais de 1.000 vinícolas, sendo que aproximadamente 150 são produtoras de vinhos finos. Em 2023, a receita da indústria chegou a 9,6 bilhões. O consumo per capita de vinhos aumentou 15% entre 2019 e 2023, colocando o Brasil entre os maiores consumidores mundiais. Além disso, a indústria tem se destacado em concursos internacionais, com vinhos e espumantes brasileiros ganhando prêmios. Observamos hoje um aumento pelo desejo de conhecer mais sobre essa bebida em nosso país. Isso hoje é visto em diferentes países, hoje o Brasil como uma referência em alguns produtos, claro, destaque para os espumantes, mas vinhos também reconhecidamente premiados. Dados, inclusive, da Australian Export Market falam que o Brasil é o país com maior potencial de crescimento em consumo no mundo. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar aqui pessoalmente, né? Nós já te parabenizei por mensagens, mas não é bem pessoalmente, mas estamos aqui um frente ao outro, pelas câmeras, pela presidência, então, da Associação Brasileira de Enologia, uma das instituições
mais longevas, como eu comentei, e mais respeitadas da vitivinicultura nacional e também mundial. Conta para nós um pouquinho da tua experiência. Quem é Mário Lucas, né? Para quem está em casa nos assistindo hoje. Ou nos Sim, escutando agora também no exato, Pavos. exato. Sim, sou enólogo, né, como tu já bem falaste, né, no começo. Sou enólogo formado em 2014, mas trabalho na área desde 2009, né, junto com a Bodega Janobai, né, como diretor, e também com algumas assessorias, onde eu comecei em 2012, em Minas Gerais, né, nessas vinícolas que você falou no começo, né? Comecei a ter contato também em 2012, né, com a dupla poda, né, com os vinhos de inverno. Depois sempre fazendo, né, safras, né, verão e inverno, né. Alguns amigos meus sempre falam que está sempre com as mãos sujas, né. Claro que o enólogo está dentro da cantina recebendo uva, né, ele está sempre, né, com as mãos, né, sujas de uva e de vinho, né, que a gente está. Sim, faço 2 safras por ano. E, claro, sem contar outras vinícolas, né, que eu atuo também, que é Rio de Janeiro desde 2018, sendo o primeiro enólogo a assinar pelo um vinho e registrar uma vinícola no Rio de Janeiro, né, uma região, um terroir novo, se chama agora terroir do mar, terroir Serra do Mar, né, eles estão chamando, né, que é a região da Serra Fluminense, lá no Rio de Janeiro, né. Então, já estou aí, né, formado desde 2014, claro, mas já dá para se dizer, né, que a cada ano são 2 safras, então é mais de 20 anos, né, de experiência, né, digamos assim, né. Natural de Porto Alegre, vim morar em Bento Gonçalves em 2008, né, 2008, então já sou quase um serrano, né, um Bento Gonçalvense. Muito bem. E conta pra gente, então, sobre esse desafio, né, de assumir a presidência da BE. Sabes que eu tenho, né, o meu pai é enólogo, né, então, assim, a minha vida inteira eu escutei falar da BE, né, então a gente sempre tinha uma relação muito carinhosa com a BE, com todo mundo que passa, as meninas que trabalham lá, né, então, assim, eu sempre gosto de ressaltar o quão importante é esta associação. Conta para nós sobre esse desafio, né? Como é que é, até quando tu fica na presidência, quais são os principais desafios que te esperam, né, daqui para frente? Muitos, né? Muitos desafios. Como eu estava falando antes, é uma instituição, né, bastante antiga, vai completar o ano que vem 50 anos, Carol, são 50 anos de ABE, 2026, e, e eu fico 2 anos, né, é uma gestão de biênio, mas eu já estou dentro da ABE desde 2018, né, como diretor, e um dos grandes desafios que eu tenho é manter a qualidade em todos os eventos que a gente faz, e também aproximar cada vez mais o nosso associado, que hoje conta com um quadro de mais ou menos 340 associados a nível Brasil, né? É uma instituição voltada ao técnico enólogo, responsável, né, por fazer os vinhos, os sucos, né, todo responsável pela área técnica, né, da vinícola. Então, cada vez mais, né, a gente tem especializado o nosso enólogo com algumas palestras, concursos e degustações técnicas mensais, né? E o grande desafio que eu tenho é manter sempre o alto padrão que outras gestões vêm fazendo, né? Então, os últimos 2 anos eu era vice-presidente, né, do Ricardo Morari, que fez uma excelente gestão, né? Então, a ABS sempre prepara o vice-presidente para subir como a presidência, né, no próximo biênio. Claro, com toda a votação, né, de uma assembleia que a gente faz com os associados, aprovado, né, o presidente é instituído, né? Então, e também, obviamente, a gente tem um grande desafio no nossos concursos, que é o concurso do espumante brasileiro, que ocorre este ano, e, claro, nosso grande evento, né, o nosso Oscar, que a gente fala, que é a Avaliação Nacional de Vinho, que ocorre agora, dia 25 de outubro. Né? Depois, o ano que vem, a gente tem o Brasil Wine Challenge,
né, que é o nosso concurso de vinhos e espumantes, né, que a gente tem. É muito legal a gente falar sobre esses eventos, porque eu tive a oportunidade de participar o ano passado, né? Eu já fui jurada na NV, né? Já tive esse presente de ser jurada na NV já uma vez. E o ano passado fui jurada no Brasil Wine Challenge, né? E esse ano, então, tem o espumante, né? O quão importantes são esses momentos para a gente até buscar esse reconhecimento do produto nacional, né? Então, acho que a BE também tem quão importante é esse papel, porque vocês, além de promoverem esse momento, né, aqui, como é o caso da NV, com produtos nacionais, né, também essa possibilidade de levar. Vocês também ajudam as empresas a participarem de concursos fora, né? Eu queria também que tu falasse isso, porque às vezes isso não fica assim, o quão importante é o papel da BE nesse momento, né, de participar de diferentes concursos, de poder levar o nome do Brasil também para outros. Sei que vocês seguidamente estão participando de concursos, né, como jurados, fora também, mas fala um pouco sobre esse papel e como é que tu vê os produtos brasileiros performando dentro dessas categorias, né? Dentro desses concursos. Claro, voltando ali para os nossos concursos, né? Lembrando que a ABE hoje é a única entidade, né, que faz um concurso de vinhos ou espumantes chancelado pela OIV aqui no Brasil, né? Então a gente tem todo um regulamento que a gente faz, né, seguindo à risca, né, o que a OIV nos permite, né, fazer em concurso. Então a gente tem essa chancela. E claro, hoje todos os concursos que a gente divulga para as vinícolas, né, internacionais, né, de concursos internacionais, a ABE faz o seguinte: ela recolhe esses produtos, todas as vinícolas enviam as amostras para a ABE e a ABE faz toda a logística de envio, né, dessas amostras, né, para todo mundo. O que é isso? Né? A gente ajuda a propagar cada vez mais, né, os nossos vinhos nacionais, né, para a nível internacional, né? Hoje a gente está cada vez mais ganhando medalhas, né, internacionais. Isso é um reconhecimento do nosso produto cada vez mais de alta qualidade que a gente tem. E isso também é um incentivo que a gente dá, ajudando a vinícola, né, com essa logística, né, que muitas pessoas sabem que é difícil tu enviar algum produto, né, para fora do Brasil. Então a gente faz toda essa logística, né? E olha, eu não tenho os números, mas com toda certeza passa de 2.000 amostras aí por ano, né? Que a gente ajuda, né, nessa logística. E claro, a BE, por conta de divulgação e por conta também desse recolhimento dos vinhos que a gente faz, a gente recebe inúmeros convites de concursos, né, para a gente ser jurado. Então a gente recebe mais de 20 convites por ano para ser jurado, né? E isso é ótimo, porque faz com que o enólogo que a gente indica, né, ele tem uma experiência internacional, ele leva também o nome da BL, representa o Brasil, né? E isso é fantástico. Isso, sempre traz na bagagem, né, experiências, né? Experiências que vai levar para a vida dele e profissional também, porque lá ele está degustando produtos de todos os cantos do mundo, né? Eu sempre falo o quão importante é isso, né? Eu digo, a gente poder. Eu fui fazer o curso de sommelier porque eu queria entender mais de produtos do mundo, né? Assim, eu tinha uma vivência dentro da minha casa muito de produto nacional, porque eram os produtos que meu pai consumia no dia a dia e me faltavam referências. Eu brinco que eu fui convidada uma vez para palestrar num evento na Rioja sobre vinho e saúde e eu cheguei lá em Logronho sem saber onde eu estava, né? Então, assim, aquilo me deu uma certa, né, pavor, assim, porque como tu estás no lugar que é referência mundial e tu não, né? Claro, a minha vida era muito pesquisa, não era voltado para a parte da sommelier, nem para a parte da enologia, mas
é importante essas referências mundiais também para poder entender o que você está produzindo, para poder entender posicionamento de mercado, né? Então, isso é muito, muito legal. E eu queria te contar, que tu contasse para os nossos espectadores, ouvintes daqui, sobre a ANV, né? Que é a Avaliação Nacional de Vinhos. Eu falo para todos os alunos que é uma experiência que todo mundo tem que passar na vida, né? Que é um momento assim único. Mas conta um pouco como é que se dá esse processo, né? Porque não é simplesmente dia 25 de outubro, né? Vocês têm uma trabalheira antes, né? Então, conta para quem está em casa, até para se motivar para estar conosco aí no dia 25. Sim, sim. E inclusive já começou as inscrições para as vinícolas, né? Quem está aí nos escutando, enfim, vai nos escutar depois, mas já começou no final, dia 28 de maio, já começou as inscrições, né, para todas as vinícolas a nível Brasil. Então, a Avaliação Nacional de Vinho, em 2022, se eu não me falha agora a memória, ela se tornou nacional, isso foi importantíssimo. Mas vamos lá. No princípio, a gente destaca alguns enólogos para ir até a vinícola, retirar as amostras, seja de tanque ou de barrica, ou uma safra que seja no Rio Grande do Sul, e vinícolas que não se inscrevem como vinhos de inverno, são safras 2025. Então, vai lá o enólogo, né, designado pela ABE, retira essa amostra, né, são 4 amostra que a gente retira, né? E a gente degusta praticamente 45 dias antes da avaliação nacional. Então, é um trabalho que começa, né, até uns 2 meses antes, né? A gente já começa com inscrições de amostra, de recolhimento das amostras e por aí vai. Cerca de 500 amostras, mais ou menos, que a gente tem a nível Brasil. Por que eu quis destacar, né, que a gente começou a ter mais a avaliação ficou mais nacional por conta que, claro, o destaque que a gente está tendo cada vez mais, né, na viticultura brasileira, de regiões novas, né, com vinhos de inverno, com a dupla poda, e a gente teve uma única saída, né, a gente ter esses vinhos da safra anterior. O porquê disso, né, Carolina? A gente sabe que a safra 2025 em vinhos de inverno vai começar agora, né, no final de junho, vai até agosto. Então, não tem como, eles não têm tempo hábil, né, de fazer o vinho e de mandar a amostra. Então, as vinícolas que não declaram como vinho, como safra de verão, declaram como safra de inverno, manda a amostra 2024. Entendeu? Então, é algo bastante, né, bastante trabalho que a gente tem até chegar, né, dia 25 de outubro e mostrar para o público os 16 mais representativos, né, que a gente degusta lá no dia. E a mesma coisa do ano passado, a gente vai ter 800 pessoas presenciais degustando, né? Mas também a gente vai falar e vai mencionar nesse dia os 30% mais representativos, né, da safra. É um momento único, né? Acho que todos, quem puder estar aí, tem que fazer uma forcinha. É uma data que quem gosta de vinho tem que estar presente, porque é uma oportunidade única. Aquilo tudo que a gente fala, o que de fato a safra representou, né? E a gente veio aqui para falar sobre esse tema. Mas antes da gente seguir falando, e agora sim falarmos efetivamente da safra, já que estamos falando de Avaliação Nacional de Vinhos, que é a representatividade da safra. Vou lembrar quem está nos assistindo, nos escutando, né? Lembrar que a ABS está com inscrições abertas para a nossa última turma do ano, seja no curso sommelier profissional online ou presencial, última oportunidade no ano de se tornar um sommelier profissional, um profissional renomado no setor da vitivinicultura aí, e poder ajudar esse mercado que cresce dia após dia. E lembrando também de quem está nos escutando aí, o pessoal das vinícolas, né? Seja porque o Mar Lucas está com a gente aqui hoje, que
quiser se associar à ABS também, nós somos uma associação que buscamos sócios, né, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para que estejam conosco nessa missão de ensinar, de comunicar, de levar conteúdo, de cada vez mais termos pessoas atreladas à cultura do vinho. Então, quem ainda não é nosso sócio, por favor, nos chame nos nossos canais de WhatsApp, pode ficar à vontade aí no nosso Instagram, né, no nosso site, para conhecer um pouquinho mais e estar conosco aí nesse momento. Cada vez mais termos mais, né, comunicação, mais conteúdo e benefícios, né? Os nossos sócios, pessoas físicas também têm benefícios, sejam masterclasses gratuitas, masterclasses presenciais, cursos e atividades com desconto. Então, contamos com todos aqui. Mas estávamos falando de ANV. E aí, estamos falando de safra 2025. Bom, alguns dados da Emater, né, falam que foi uma safra surpreendente. E assim a gente pode definir essa safra que começa em 24, final de 24, 2025, conforme o levantamento feito pela Emater, em 55 municípios, 49 compõem a região de Caxias do Sul e outros 6 as regiões administrativas de Lajeado e de Passo Fundo. A estimativa é de uma produção de 860 mil toneladas. Isso representa um aumento de 55% em relação à safra, que começou em 23 e foi a 24, e 5% se comparado a uma safra normal. O cálculo engloba toda a fruta com propósito comercial, ou seja, para transformação industrial, 745 mil toneladas, ou doméstica, 15 mil toneladas. E para consumo in natura, 100 mil toneladas. Conta para nós como foi a safra, então, na visão de um enólogo e na visão da BE, né? Então, o que a gente pode esperar desses produtos que nós vamos degustar lá em 25 de outubro, então? Pois é, olha, tivemos uma safra espetacular. Claro que agora, a gente recolhendo as amostras e fazendo a degustação, pré-seleção, que a gente faz com cerca de 120 enólogos, né, essas 500 amostras, a gente vai ter uma visão melhor, mais técnica dos produtos que a gente vai degustar, sendo base de espumante, vinho branco, vinho rosé e vinho tinto, né? Mas o que a gente pegou de feedback de alguns enólogos de várias regiões, sendo da Serra Gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste, Santa Catarina e Paraná também, alguns relatos, que a gente teve uma safra com uma excelente qualidade e uma excelente quantidade, visando até os números, né, que você falou agora no começo, digamos, né, que de uma safra normal, cerca em torno de 10%, né, a mais, né, que a gente tem aí. Claro, referente ao ano passado, a gente teve uma boa quebra entre 23 a 24, a gente teve bastante quebra, por isso que a gente está tendo cerca aí mais de 50% acima, né, de 2024. Mas, com todos aqueles problemas que a gente teve de enchente, aquela catástrofe, né, quem é do nosso estado sabe muito bem como a gente passou, a videira, diferente de outras frutíferas, né, ela, nesta época que a gente teve em maio do ano passado, ela estava em dormência, foi pós-safra. Se fosse mais ou menos 2 meses antes, se a gente tivesse falado em março, né, tudo aquilo que ocorreu, com toda certeza, ia impactar na safra seguinte, que é a safra 2025. Mas nesse tempo que a gente teve de dormência, a videira, né, não afetou em nada. Alguns produtores pontuais teve algumas lixiviações, algumas erosão no solo, mas teve tempo hábil, né, para se ajustar com todos os tratos culturais e mão de obra que, né, que tu ajusta, né? Depois a gente teve um inverno médio rigoroso, mas teve algumas horas de frio, e a gente teve uma boa quebra de dormência. E com isso a gente teve uma boa brotação, uma boa floração, né, uma boa massa foliar, enfim, né, que tivemos até mais ou menos dezembro normal, até na última quinzena, né, de dezembro normal, e depois veio aquela seca, né, que a gente teve um acumulado de chuva nos últimos, de janeiro a março, em algumas regiões, deu em torno de 150 milímetros em 3 meses. Isso é extremamente seco.
Então, para viticultura, né, de uvas viníferas, né, você teve um acumulado maior de açúcar de brix, né, que tu possa fazer desde um base de espumante, que tu possa retirar na hora ideal, com uma boa acidez, um bom índice, né, de frutose, para ter certo ali, né, para um grau alcoólico de base de espumante e uma qualidade espetacular. Tem vinícolas aqui na Serra Gaúcha que é especializada em somente espumantes, que dia 15, dia 20 de janeiro já estava limpando a vinícola, né, porque já recebeu tudo. Né? Geralmente é final da segunda quinzena de janeiro, mas como a seca adiantou bastante essa parte, né? Então o pessoal já recebeu, dia 15 de janeiro já estava limpando, e depois vem os vinhos tranquilos, né? Com vinho branco e vinho tinto. E a gente teve também, né, uma precisão maior, né, numa colheita, num ponto ideal. Podendo ter uma maturação tecnológica, né, da planta adequada, entendeu? Tem vinícolas que chegou a colher na primeira semana de março, claro, algumas até pós a segunda quinzena ali de março também, deixando a uva bastante madura para ter, né, as suas linhas, cada vinícola tem a sua, mas podendo ter um produto com teor alcoólico maior, enfim, né? Foi uma safra que o Enol pôde brincar bastante, isso que eu gosto de falar, pode, né, tirar uma variedade ou para fazer rosé, um melô para fazer rosé, mas também pode deixar um melô mais no pé para fazer um vinho mais carregado, né, por conta que o nosso clima deixou este ano. Né? E voltando a falar, claro, agora, a partir de setembro, a gente vai começar a degustar isso na taça, né? Isso vai ser onde a gente vai ter esse momento que a gente vai ver mais, né, como foi a safra. Mas todos os produtores que a gente conversa e nos relata que a gente teve uma excelente qualidade voltado à qualidade, né, e quantidade, né, também de uva, né? Isso foi excelente, né? Cerca de até eu tinha uns dados ali, claro, né? Tu não tem como ter uma precisão maior de dados, mas chegando aí a 800, né? 800 milhões de quilos, né, de uva é fantástico, né? E o mais importante é que nós tivemos, como tu falou, né? A gente teve uma quebra, né? Mostrei nos números aí na última safra, né? Uma quebra bastante representativa, e isso, né, até fez com que o pessoal tivesse que retrair em alguns aspectos, né? O pessoal que eu converso, até com relação ao suco de uva, por exemplo, no ano de 2024, teve que dar uma retraída em comercialização, porque rapidamente terminou o estoque que o pessoal tinha, né? Então, assim, e esse ano não, esse ano, então, a gente já passa a ter um volume maior de produto, e isso vai dando todo um diferencial, né, para a qualidade do que a gente está falando aqui. Então, uma safra que, de fato, a gente viu, né, o pessoal comemorando, mas tem um fator nela que chamou atenção, assim, não sei o quanto, eu sei que vocês, quanto ABE, promovem muitas palestras, né, muitos encontros e muita discussão técnica, né, vocês têm esse olhar muito forte da análise técnica, né, dos produtos. Como que vocês viram essa antecipação da safra? Porque os dados falam aí que algumas variedades anteciparam em 15 a 20 dias, né, a questão de amadurecimento. Vocês veem isso, assim, como algo que talvez mereça um olhar, assim, ou algo, né, porque a gente sabe que tem um aquecimento global, né, que isso está acontecendo a nível mundial. É algo que vocês viram, perceberam, e que de alguma forma isso, né, traz algumas discussões entre vocês enólogos, né? Porque, por exemplo, eu tive agora recentemente em Franciacorta, na Itália, né? E cheguei lá e eles têm como uvas permitidas Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, né? E eles introduziram agora uma quarta variedade, que é Herba Mate, porque é uma casta que traz muita acidez, porque eles estão preocupados com a questão, né, do aquecimento, que não estavam conseguindo um ponto de acidez que é o que eles desejariam para os espumantes.
Como é que isso se dá aqui, Mário Lucas? Está acontecendo isso também? Tem uma certa preocupação com relação a isso? Com toda certeza, né? Cada ano que a gente vê, a gente tem, né, as safras distintas, isso é certo, né? Mas a gente vê que a gente está tendo, né, nos últimos anos, né, a gente está tendo maior seca. Se tu vem vamos colocar 2020 em diante, né? A gente tem safras cada vez, né, com uma qualidade maior, porque a gente vê que o produtor, a nível geral, o produtor está conseguindo colher na época certa, por conta, né, que a gente está tendo bastante seca. E isso está formando novos terroirs também. Né? Tu pode ver, cada vez mais está tendo novos terroirs aqui dentro do Rio Grande do Sul mesmo, porque está tendo algumas regiões que está mudando o clima e está, né, possibilitando o plantio da uva. E certo, talvez seja um pouco precoce a gente dizer, será que a gente vai ter esse clima aí para sempre? E nós aqui da Serra, enfim, o gaúcho sabe que muitas das vezes a gente sai de casa com bastante roupa e chega no final do dia já está só com uma camiseta e depois de algumas horas já tem frio de novo e vai sempre trocando, né? Mas sim, é algo que com toda certeza a gente está buscando mais estudo, né? Estamos buscando saber mais o comportamento climático que a gente vai ter ao longo dos anos, né? Este ano vai ter o Congresso Latino-Americano no Chile vai abordar muito essa questão climática, tá? E tu sabe que eu fui em 2011, eu fui no Congresso lá no Chile também, e eles já falavam que em 10 anos ia ter uma mudança, e exatamente isso, ali em 2020 você vê que a gente está tendo, né, alguns verões, né, com bastante seca, enfim, né, o pessoal sabe que está acontecendo bastante coisas, né, a nível mundial, né? Tu sabes que eu tive agora, no final de 2023, eu estive no Chile para fazer o curso de ampelografia da OIV, né? E quando eu cheguei lá, assim, a gente fomos direto para o vinhedo, né? Até brinquei com o meu pai na época de eu nunca fui num evento, num congresso de vinho, que eu não tomei vinho, né? E o meu pai falou, mas não era de vinho, era de uva, né? E de fato era de uva, né? E assim, e foi muito legal porque eu tinha muito aquela visão de que a gente não tem que o Chile, né, não usava porta-enxerto, né? E quando cheguei lá, me deparei com áreas gigantescas nos viveiros deles de porta-enxerto. E aí eu perguntei, mas como assim? Eu achei que vocês não usassem porta-enxerto. E eles me disseram, não, mas a gente tem que usar para fazer melhor aproveitamento da água, dos nutrientes, né? Da preocupação que eles têm efetivamente com a qualidade desse produto, né? Sim, eles estão muito preocupados com essa adaptação com as questões climáticas. Eu tive agora, em outubro passado, quando eu fui no congresso da OIV em Dijon, nós paramos em Chablis. E quando cheguei em Chablis, eles tinham recém feito a safra, né? Então, tinham terminado a safra. E eles estavam preocupadíssimos, porque eles tinham perdido 30 e poucos por cento da produção, né? Os números agora mostraram exatamente isso. Mas daí lá por conta do excesso de chuvas, né? Então, assim, a gente vê essa mudança, né? Então, o quanto é importante estar preparado, né, Marlucas, assim, porque sabe que a minha nona, ela falava, né, que para plantar uva, toca pregar, né, que precisava rezar, né? E é isso, assim, né? O quanto vocês precisam estar atentos, né, quanto enólogo, a essas mudanças que estão acontecendo, né? Exato, exatamente. Só, claro, fugindo um pouquinho da nossa cultura uva, né? Se tu for ver aqui no Rio Grande do Sul, quantos anos está tendo quebra de soja por conta da mudança climática? Para a nossa cultura uva está sendo boa, mas para outras culturas já está mudando. Alguns produtores já estão querendo trocar ou de cultura ou de local, entendeu? Isso que eu quis dizer antes, né?
a gente já está criando culturas em outras regiões, né, por conta, né, da mudança climática, né? E dentro desse cenário que a gente tem visto, né, nos últimos anos, eu acho que é uma consolidação dessa qualidade do espumante brasileiro, né? Mas também uma consolidação muito forte do vinho, né, também. E tu que tem essa experiência de dupla poda também, né, do centro do país aí, como é que tu vê assim essa evolução, né? A gente estava falando de safras cada vez mais secas, né? Cada vez mais. Tu vê assim que nós temos uma vocação, né? Olhando para as nossas safras, temos uma vocação. Às vezes me incomoda esse negócio. Ah, os espumantes brasileiros estão super bem já, mas o vinho, não. Eu discordo. Eu acho que a gente tem excelentes exemplares em todos os cenários. Dê a tua opinião, assim, referente a isso também. Com toda certeza, né? Já fui agraciado de ir para muitos concursos, né, a nível internacional. E, claro, todo mundo, né, nos fala, o espumante de vocês, né, é espetacular, mas cada ano que passa, né, a gente está ganhando cada vez mais destaque no nosso vinho tinto, vinho branco, com medalhas internacional. Claro, algumas cultivares, vamos botar como Syrah. A Syrah é uma variedade que no Rio Grande do Sul ela é de difícil plantio. Algumas áreas dá alguns reais espetaculares, mas não é a uva mais plantada. Quando você fala em Rio Grande do Sul, você vai lembrar de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de um Taná, de um Touriga, até, enfim, de um Marcelin. E você vai colocar a Syrah um pouco mais para baixo, porque não é muito cultivada. Você vai lá para o Sudeste, você vai encontrar um Tempranillo, um Syrah, né, um Sangiovese, e em alguns lugares também você encontra que está dando espetacular. E eu vejo isso como que uma viticultura a nível Brasil, uma viticultura jovem. Nós estamos falando de que 100 anos, Carol, né? Mais ou menos 100 anos, talvez um pouco mais, mas com estudos, né? Cada vez mais um porta-enxerto certo para aquela localidade, para aquele terroir, para aquele clima, né? Nos últimos 20, 30 anos que a gente está cada vez mais estudando isso. E isso nos possibilita de ter variedades de uva, né, cada vez mais distintas naquela região, uma qualidade maior no produto final por conta de estudos, né? E eu vejo que cada vez mais isso vai ser recorrente da gente ter novas regiões, porque a gente está tendo cada vez mais estudo. E sim, nosso produto, seja vinho tranquilo ou espumante, cada vez mais está em ascensão de uma qualidade maior que a gente tem, por conta que, vamos lá, se tu é uma vinícola, tu degusta o seu vinho, tu manda para o concurso, tu manda para avaliação nacional, é porque você degustou e você viu, não, esse tem potencial de ganhar uma medalha ou ser destaque. Então você não manda só por mandar, você manda porque você confia naquele produto, entendeu? Então cada vez mais a gente está recebendo amostras de todo o Brasil, de qualquer variedade, estilo e com uma altíssima qualidade. Então, claro, né? Isso não é somente o espumante, a gente é todos os vinhos, né? E claro, nas suas categorias e a sua tipicidade, né? Acho que o Brasil ele tem uma coisa que poucos países têm, que é versatilidade e resiliência. Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade de ser versátil, de se redescobrir, de se reinventar, né? Acho que é uma coisa assim, eu tive a oportunidade de ir trabalhar fora do Brasil, assim, e a gente tem uma capacidade de olhar para o problema e buscar alternativas que poucos povos têm. Acho que a gente tem que se orgulhar muito disso, assim, a gente tem isso e a gente tem qualidade, tem qualificação. Nós temos aqui excelentes profissionais, eu sempre falo, né? Nós, ao longo desses anos, a gente tem alguma coisa que a gente lá no passado, né, foi fazendo, precisava melhorar, e melhoramos, evoluímos, qualificamos, né? Temos cada vez mais tecnologia empregada nos processos, isso é muito importante. Então, acho que o setor vem crescendo e vem ganhando em todos esses cenários, né? E nós, como sommeliers, eu quero aqui
reforçar o quanto nós queremos estar próximos da ABE, né? Então, assim, dizer aqui, então, ao vivo, em público aqui, né, para te deixar esse canal, essa porta 100% aberta, né? Porque nós, quanto sommeliers, a gente não... Eu sempre falo para os meus alunos, a minha aula que eu dou de noções de vinificação não é sobre o olhar do enólogo, é sobre o olhar do sommelier, onde a gente tenta decifrar o que o enólogo queria com cada uma daquelas etapas que ele escolheu, né? Então, nós não queremos e não temos o objetivo de termos um enólogo, de fazermos o vinho, e sim de decifrar isso, né? Que eu acho que é o mais bonito, a gente poder ressaltar o trabalho do enólogo e poder traduzir. Eu brinco às vezes em aula que nós somos um tradutor daquilo que o enólogo queria para aquilo que o consumidor quer, né? Então, o consumidor chega para nós com uma demanda e a gente vai buscar dentro dos nossos vinhos o que traz aquilo que o enólogo elaborou, que atende, né? Porque beber vinho é muito mais do que saciar, né? Uma sede, uma vontade, é atender expectativas. Qualquer pessoa que bota um produto numa taça, ele vem com... A gente leva muito mais do que um líquido, né? A gente leva uma história, a gente leva uma cultura, a gente leva uma expectativa, uma sensação, né? Então, é tudo isso, é algo que a gente quer trabalhar muito dentro desse objetivo, né? Bom, então, para nós, eu queria que tu contasse o que tu está bebendo aí, por favor, né? Para a gente saber. Claro. Bom, primeiro, né, claro, a ABE também está sempre de portas abertas. Eu acho que são duas entidades que andam em conjunto, né, a ABE e a ABS. E como você falou, a gente precisa, né, desse sommelier, desse profissional que vai, às vezes, né, com toda certeza, vai falar melhor que o enólogo, porque o enólogo sempre procura um defeito, ele é muito técnico e não consegue, né, às vezes, falar, né, para o consumidor como o sommelier. Então, é uma profissão importantíssima no cenário, né, que a gente precisa. Então, né, aberta sempre de portas abertas também, tá, Carol? Bom, aqui nós temos um Viognier, tá, de Encruzilhada do Sul, da vinícola, né, que é da Kizar Nobai. Um Viognier de safra 2022, né, com bastante floral aqui, né, do Viognier, bastante frutado também. É uma categoria aromática, né, que a gente tem. E safra 22 estava aqui, ele estava aberto, né, que é um produto que já está acabando, né, que logo já vem a safra 2023, né. Então hoje eu escolhi esse Viognier. E uma categoria que cresce muito no mercado, né? Vinhos brancos, uma categoria que cresce bastante. Então a gente sempre fala, né? Todo mundo quer beber vinho tinto. Olha, tá mudando, né? É uma categoria que vem crescendo muito, a gente precisa ficar atento. É uma casta que tem boa versatilidade, né? E agrada, pode ser elaborado de diferentes estilos aí e agrada muito o público, né? É uma casta que eu tenho visto cada vez mais no mercado, né? Esse aqui para nós é um dos mais vendidos, né? Nosso vinho branco. E como você falou, o 2021 a gente não passou por barrica, o 2022 a gente passou, o 2023 a gente mesclou mais, né? E é uma caça, né, com bastante versatilidade, né? A gente pode ter fazer Bem. vários vinhos. Eu tô tomando um suco de uva, tô tomando um suco 100% Bordeaux, né? Porque a gente tem que lembrar aqui que as uvas americanas, elas são muito importantes para o setor vitivinícola brasileiro e às vezes, né, a gente esquece delas ou a gente não dá a devida importância que elas merecem ter. E o suco de uva hoje representa 50% da produção das uvas destinadas, então, ditas uvas americanas, né? Então, 50% vai para vinho de mesa, 50% para suco de uva, e a gente tem o maior orgulho desse produto, né? Que vem crescendo ano após ano, e é um produto que é marca registrada do Brasil em termos de qualidade no mundo todo, né? É algo que só nós fizemos, e eu escolhi ele também porque fazer suco de uva, né? É um desafio, às vezes, para o enólogo, né? Porque a uva ela vai para fermentar. E aqui a gente tem um produto que não pode para fermentação, né? Não pode fermentar, é um produto que não tem álcool. Então, de fato, é um belíssimo trabalho que os enólogos brasileiros fazem. Então, aqui vai os meus parabéns também
a esses profissionais que fazem um produto diferenciado no mundo, né? Então, o suco de uva brasileiro é um produto que não tem concorrência mundial e num momento onde parece, né, que o consumo por bebidas menos alcoólicas, mais leves, com maior saudabilidade dentro da escolha do mundo, né? Talvez nós já estejamos preparados, né, para atender esse mercado, né? Então, queria te agradecer, né, pela tua presença aqui hoje, né, a tua disponibilidade de estares aqui conosco. Te agradeço muito. Perfeito. Eu que agradeço, como eu falei lá no começo, sempre é um prazer falar de uva, falar de vinho, né, falar de experiências voltadas ao vinho. Então, para mim é uma honra, um prazer e estou sempre à disposição, Carol. Ótimo. Bom, então, além do podcast Papo de Sommelier, a BSRS oferece muito conteúdo nas redes sociais. Fica o convite para você nos encontrar no Instagram, no YouTube, visitar nosso site. É só procurar por ABSRS, curta, compartilhe à vontade e tenha cada vez mais conhecimento. E também eu quero fazer um convite, né? Quem quiser participar do Papo de Sommelier com comentários, perguntas, os nossos professores, sempre, né, coloquem aí lá no nosso site, vai ter muito, podem acessar o link e deixar o seu recado que a gente vai respondendo aqui no Papo de Sommelier. Nós temos uma sequência, né? O nosso próximo Papo de Sommelier é com a professora Patrícia Bins, professora Vinícius Santiago, sobre Puy Fumé, Puy Fuissé, o conteúdo que você precisava para nunca mais confundir os Puy franceses. Então, mais uma vez, Mário Lucas, muito obrigada aí pela tua presença conosco aqui e seguimos juntos aí, ABS e ABE, para mais um ano de muita qualidade na taça no Brasil. Perfeito, muito obrigado e que seja para sempre essa parceria. Um brinde Amém. a todos. Um brinde, gente. Obrigada.